E aí, pessoal, como é que vocês estão? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, sejam muito bem-vindos à nossa quarta aula do nosso curso de análises gráficas. Hoje a gente vai falar sobre figuras gráficas que são aí muito importantes como indicadores de tendências e até para facilitar a sua análise também, te mostrar ali exatamente o que está para acontecer, o que vem pela frente. Essas figuras são essenciais na análise gráfica e favorecem muito o bom andamento, o resultado da sua operação dentro do mercado financeiro, né? Se você assistiu às primeiras três aulas, você viu que a gente vem numa sequência, né? Pode acreditar, tudo que a gente está falando, a próxima aula é a continuidade dessa, que por sua vez é a continuidade da anterior, e assim por diante. A primeira aula falamos sobre candles e seus padrões, a segunda aula LTA, LTB, enfim. E nessa aula, figuras gráficas que são extremamente importantes. Porém, eu não poderia de maneira alguma começar essa aula sem que a gente desse uma olhada, sem que eu falasse para você, aliás, em primeiro lugar, que eu desejo do fundo do meu coração que Deus abençoe você, que Ele possa ampliar a sua capacidade de memorização, de compreensão, ampliar aí sua visão a respeito daquilo que a gente vai falar a partir dos momentos que se seguem, que você possa compreender perfeitamente tudo aquilo que a gente vai falar. Desejo que você já venha compreendendo tudo aquilo que vem sendo falado nas aulas, foi falado nas aulas anteriores, e que você possa somar com essa aula para obter os resultados que eu espero que você venha a ter no futuro, quando você estiver sozinho, sentado frente ao computador, frente a um gráfico, que você possa enxergar tudo aquilo que o gráfico está te mostrando, que esse conhecimento possa trazer benefícios financeiros, resultados satisfatórios na sua vida, nas suas análises gráficas, ok? Então, que Deus te abençoe. Vamos dar entrada aqui nos nossos estudos de hoje. Vamos continuar aqui os nossos estudos de análises gráficas. E para começar hoje, a gente vai falar a respeito de algumas figuras que são essenciais e que aparecem até com uma certa frequência nos gráficos quando nós estamos operando, que são os triângulos. Quantos exemplos, quantos tipos de triângulos existem, quais são eles e o que eles podem oferecer para que nós venhamos a ter resultados positivos. Eu vou dar uma pausa aqui e antes da gente continuar, eu já ia me esquecendo e eu vou pedir para que você pare tudo e se você ainda não pegou, vai lá pegar o seu caderno, a sua caneta. É bom você escrever, dá uma pausa aí no vídeo, pega o material, porque você escrevendo facilita, anotando, fazendo os desenhos ali, escrevendo o que é, você facilita a sua compreensão, a memorização, e isso vai ficar muito mais fácil para você operar lá no futuro. Então, se você já pegou, vamos lá, vamos continuar. Beleza, eu vou sair da tela aqui para que a gente possa dar continuidade. Aqui você está vendo triângulos, né? E agora a gente vai ver o primeiro tipo de triângulo. Primeiro vamos falar a respeito de triângulos, né? O que são triângulos, né? Eles ocorrem quando a variação dos preços de um criptoativo, de uma moeda, começa a ficar cada vez menor com o passar do tempo. Conheça os triângulos ascendentes, triângulos descendentes e triângulos simétricos. Então você já observa aqui que nós temos três tipos de triângulos e vamos começar pelo triângulo ascendente. Tá aí, ó. Triângulo ascendente. Como é o triângulo ascendente? O lado superior dele é uma linha horizontal, certo?
Então você já vai ver na figura que vem a seguir, que a gente chama de resistência. É uma linha horizontal que chamamos de resistência. O lado inferior dele é uma linha ascendente, ok? Eu vou fazer um desenho aqui, uma linha horizontal. Não, isso aqui não, né? Isso aqui não. Deixa eu pegar uma seta que fica melhor. É uma linha horizontal que chamamos de resistência e uma linha ascendente que chamamos de suporte. O rompimento quase sempre indica a continuação da tendência de alta. O ideal, para quem usa o triângulo ascendente como estratégia, é esperar o rompimento da linha superior com um bom volume e a projeção a partir do rompimento a mesma distância do tamanho da abertura do lado maior do triângulo. Então, pessoal, é isso aqui, ó. A projeção, o que se espera quando um triângulo desse é formado é que o rompimento ocorra na parte superior e quando você está operando, você já calcula mais ou menos que ele vai buscar uma distância pelo menos do tamanho do triângulo daqui para cima, ok? Vamos dar uma olhadinha no gráfico, num exemplo que foi separado aqui, para que você entenda melhor como que é a formação de um triângulo ascendente. Então você já vê aqui, pegando aqui, ó, você vê o gráfico, né? Ele vem formando aqui seus candles e tal, papá vem dançando, não sei o que, para cima e para baixo, e de repente você observa que lembra da história da última aula que a gente estava fazendo aqui os nossos estudos, e eu falei de canal de tendência de alta, de lateralização e de tendência de baixa, que tem que ter pelo menos 2 toques para que você possa traçar a linha, né? Então, nesse exemplo que você vê aqui o primeiro toque nessa região aqui, ok? Primeiro toque e o segundo toque aqui. Então, você já pode pegar uma linha e traçar aqui, que você está vendo uma linha plana, horizontal, que já recebeu 2 toques. E você vê também embaixo, olha aqui, ó, mais 2 toques. Então, você já consegue traçar uma linha ascendente. Então você já identifica isso aqui como um triângulo ascendente. E você veja aqui, ó, como respeito, ó, toca na parte de baixo, vem perto da parte de cima aqui, toca na parte de cima, toca na parte de baixo. E o volume é que aqui não está dando para a gente ver. Dá para você ver vagamente aqui embaixo, né, um voluminho aqui, umas linhas verdes aqui na parte de baixo. É o volume de negócios muito alto, puxando o mercado para cima, e olha esse rompimento até onde foi. A gente espera que o rompimento pelo menos seja aqui a extensão da boca do triângulo. E você veja que nesse caso aqui foi até bem além. Mas você já sabe que no mínimo ele vai ser a boca do triângulo, então você já tem uma projeção de até onde a sua operação trader pode ir e a margem de lucro que você poderia, no mínimo, tirar de uma operação dessa, poderia buscar mais ou menos até aqui, né? Essa região de preço. Então você já garantiria um lucro. Claro, você está vendo que continua subindo, então você pode sair da operação ou continuar acompanhando a operação, mas seria de fato uma operação muito bem sucedida, ok? Então esse aqui é um exemplo de triângulo, é o triângulo ascendente, é para você ver como que funciona o triângulo ascendente. Agora a gente vai dar uma olhada num próximo exemplo. Eu vou sair de cena aqui também, tá? Fechando minha câmera. Um próximo exemplo aqui de triângulo, que é o triângulo agora descendente, ok? O lado superior do triângulo é descendente, ok? Então a gente já vai aqui fazer mais ou menos o desenho. E o lado inferior, uma linha horizontal. Esse de cima a gente chama de resistência e o de baixo a gente chama de suporte. O rompimento geralmente indica a continuação da tendência de queda. A projeção é exatamente como no triângulo ascendente, em que a partir do rompimento, a distância
da abertura do lado maior do triângulo. Então a gente espera também uma projeção desse tamanho aqui para baixo, e muitas das vezes, dependendo da força da força vendedora, busca bem mais abaixo. No exemplo aqui você já pode ver, né, a formação do triângulo, uma linha descendente em cima que toca, primeiro toque, segundo toque, você já pode desenhar, deixa eu apagar, vamos de novo. Você vê o mercado vindo aqui e voltando, e vindo aqui de novo, você já consegue desenhar uma linha e fala, opa, deixa eu ficar ligado. Aqui já teve um toque, né? Aí você vê um segundo toque aqui, ela veio aqui, fez assim, voou e subiu e tocou. Então você já consegue traçar uma linha aqui também. Você vê um terceiro toque acontecendo aqui na parte de baixo e também na parte de cima, e depois o rompimento, e se espera que esse rompimento seja aproximadamente desse tamanho aqui, e você pode ver que foi mais ou menos desse tamanho, não nesse momento, mas se você traçar uma linha aqui, ó, foi alcançado o objetivo, ok? Uma operação de trade aí também bem sucedida. O importante é identificar essas figuras. Então essa aqui é o triângulo descendente. E agora a gente vai ver aqui o triângulo simétrico. O que seria o triângulo simétrico? Nesse tipo de triângulo, os preços máximos e mínimos atingem amplitudes cada vez menores. É uma formação típica de indecisão, e na definição, geralmente, ocorre a continuação da tendência corrente. Normalmente, toca duas vezes, ok? Duas vezes na LTA e duas vezes também na LTB. LTA, linha de tendência de alta, LTB, linha de tendência de baixa. E na terceira é o rompimento, ou chegar no máximo até 75% da extensão do triângulo. Vamos dar uma olhadinha na imagem para você entender como que funciona esse tipo de triângulo. Eu quero que você observe que no primeiro, no ascendente, a linha de cima é horizontal e a de baixo é ascendente. O triângulo está voltado com o bico para cima, ok? Ele está ascendente. No outro, o triângulo descendente, o bico do triângulo está voltado para baixo, apesar daqui ser uma linha reta, mas você vê que o triângulo está embicado para baixo aqui, ok? Então esse é o descendente. E no caso aqui do triângulo simétrico, a gente já consegue ver um desenho mais ou menos assim, ok? Então, só lendo aqui mais uma vez para memorizar como que funciona, observe aqui, ó. É uma formação típica de indecisão, ok? Por que seria exatamente isso? Geralmente ocorre com a continuação da tendência. Por que seria exatamente isso? Porque você vê que no caso do primeiro desenho, o mercado, mesmo dançando dentro do triângulo, ele está ascendente, ele está subindo, né? Se você observar bem, você vê que o mercado está em direção para o alto. No triângulo descendente, o mercado está caindo, ok? E no triângulo simétrico, você já observa aquilo que nós falamos na aula anterior, uma lateralização. Ele fica andando de lado, tanto aqui quanto aqui, diferentemente daqui e daqui, ok? Para cima, para baixo, para o lado e para o lado, e aqui para baixo e aqui para cima. Então você observa que o triângulo simétrico, né? Ok? Simétrico, ele faz com que o mercado vai andando de lado, vai afunilando até que rompe. Então essas são as diferenças desses três triângulos, certo?
Vamos dar mais uma lida aqui num texto que explica um pouco melhor sobre a duração da formação ascendente e descendente. Pode levar de algumas semanas até vários meses. Simétrico, de poucas semanas até alguns meses. Ou seja, esse último que nós vimos, ele pode levar de poucas semanas até alguns meses, e esse aqui já de várias semanas a vários meses, tanto quanto esse aqui. Certo? Próximo que a gente vai falar, falamos do triângulo ascendente, que é esse que você está vendo, do descendente e do simétrico. Agora vamos falar da cunha, que apesar de parecer bastante, não é a mesma coisa. Vamos ler um pouquinho sobre a cunha. O que é uma cunha? É parecida com triângulos simétricos no tempo de sua formação e também pelo fato dos preços ficarem variando entre duas linhas convergentes. O que os difere é a inclinação das linhas, que na cunha apontam as duas na mesma direção. A curiosidade é comum que apareçam divergências de baixa nos indicadores durante a formação da cunha ascendente e divergências de alta durante a formação da cunha descendente. Então, eu vou mostrar para vocês aqui agora um exemplo de cunha. E antes de mais nada, eu quero mostrar para vocês aqui a diferença, de novo, né, que nós estávamos falando, entre os triângulos. Só para vocês perceberem a semelhança que existe. O triângulo ascendente, ele é uma linha horizontal com a linha de baixo ascendente. O triângulo descendente, ele é uma linha horizontal com a linha de cima descendente. E o triângulo simétrico, as duas linhas são ascendente e descendente. Ok? O contrário, na verdade, descendente e ascendente. Ok? No caso da cunha, já é diferente. No caso da cunha, a formação é outra. Então, só para vocês compreenderem melhor, triângulo ascendente é isso aqui. Triângulo descendente é isso aqui. Triângulo simétrico é isso aqui. E a cunha, observem que uma das linhas está para cima, a outra está reta. Uma das linhas está para baixo, a outra está reta. As duas linhas estão para baixo e para cima. E no caso da cunha de alta, as duas linhas estão para baixo. Observem isso. Cunha de alta. Cunha de alta. Não era para ter empurrado a tela, né, Carlos Augusto? Né? Mas tudo bem. Cunha de alta. É isso que eu queria te mostrar. Mas engraçado é que ela está apontando para baixo. Porque normalmente o rompimento é para cima na cunha de alta. Então, quando você observar uma formação em que um toque, 2 toques, né, 3 toques, você já pode fazer assim. E a parte de baixo também, 1 toque, 2 toques, a linha também vai para baixo. Opa, isso é uma cunha de alta, indicação de que o mercado vai fazer o quê? Romper para cima. Muito provavelmente ele vai romper para cima a qualquer momento. Ok? Então observem, memorizem essas diferenças, certo? Triângulo ascendente. A linha é ascendente, então só pode ser a de cima reta e a de baixo embicando para cima, porque ele é ascendente. Triângulo descendente. Então, uma linha é reta e a outra é descendente. Então, não tem como ser assim, né? Aí não seria um triângulo. Não tem como ser também assim, que não é desse jeito, ok? A linha de baixo é reta e a de cima é que vem fazendo assim, certo? Isso é um triângulo descendente. E um triângulo simétrico, ele é assim. No caso da cunha de alta, as duas linhas para baixo. No caso da cunha de baixa, que nós vamos falar, as duas linhas para cima,
Ok? Vamos dar uma olhadinha lá? Vamos dar uma olhadinha lá. Deixa eu trocar a tela aqui. Nós estamos cunha, né? Então vamos lá. Cunha de alta e agora cunha de baixa. Tá aí, ó. Observem esse exemplo no gráfico. Primeiro toque, segundo toque. Você já vai desenhar uma linha. Primeiro toque, segundo toque. Você já desenha outra. Só que você mal desenhou e já teve o rompimento, né? A cunha de baixa rompe para baixo. E a cunha de alta é bem simples de entender, né? A cunha de baixa rompe para baixo. E a cunha de alta rompe para o alto. Olha lá, ó. Então, a cunha é aquela formação que as duas linhas vão para o mesmo lado, quer seja para cima ou para baixo. A cunha que embica para baixo é de alta, e a cunha que embica para cima é de baixa. Por isso que eu falo, anotem. Anotem, porque é importante. Ó, cunha de baixa embica para cima, mas o mercado vem para baixo. Cunha de baixa, cunha de alta, aliás, embica para baixo e o mercado vai para cima. Ok, pessoal? Anotem, porque isso é importante. Vamos dar sequência aqui. Depois vocês voltam o vídeo, assistem de novo, quando e quantas vezes vocês quiserem. Por isso é muito bom o curso ser em formato de vídeo, né? Porque você pode voltar, você tem o áudio, você tem o visual, você tem replay, você volta, vê quantas vezes quiser, mas eu volto a bater na tecla. Papel e caneta na mão. Anota, anota, porque isso é importante para memorização. Vou sair da tela de novo, vamos dar sequência ali. Na telinha, e agora, cunha de alta, cunha de baixa, né? Xícara. Cup and handle. Será que é assim que fala? Eu não sei. Só sei que é a famosa xícara. No vídeo de hoje, 16 de dezembro de 2021, eu falei sobre isso. Essa formação que possui esse nome por causa da semelhança com uma xícara, com uma alça. Costuma aparecer logo após uma alta, sendo que é um padrão de continuação de tendência. Ela aparece no final de uma alta, e ela é uma formação de continuação de tendência. Ok? Beleza, vamos lá. O movimento xícara ocorre da seguinte forma. Uma moeda, um criptoativo, ok? Uma criptomoeda está em tendência de alta e forma um topo. Após esse topo, a moeda está em tendência de alta e forma um topo. Após esse topo, o ativo começa a corrigir no máximo 50% do movimento de alta. Corrigir. E recupera novamente até o topo formado. Ele corrige, depois ele faz um balão e recupera novamente até o topo formado. Esse movimento ocorre de forma arredondada. Após recuperar até o topo, o papel, ou a moeda, no caso, né, volta a ter uma nova queda. Volta a ter uma queda de 1/3 ou, no máximo, a metade do tamanho do segundo movimento. Então, mais ou menos até aqui, em alguns casos, essa última parte da figura pode até lembrar a formação de uma bandeira ou uma flâmula. E aí faz assim e puxa para cima. A moeda volta a subir, rompendo o topo da xícara, com um volume acima da média. Agora, com a formação confirmada, o alvo é obtido medindo a distância entre o topo e o fundo. Então, o que nós estamos falando aqui? O topo e o fundo da xícara. Vocês estão vendo esse desenho?
Essa aqui, normalmente, é a distância que vai correr quando romper aqui, ó, a mesma distância. Daqui para cá vai ser daqui para lá. Então você já tem como, vocês devem se lembrar que lá no canal, no YouTube, várias vezes eu falava que quando você tem conhecimento de análise gráfica, você já consegue ter uma noção de até onde pode ir e até onde pode recuar. Essa formação é uma das formações que dá essa indicação, fora ferramentas e tal, que você consegue ter uma você consegue prever, você consegue ter uma noção de até onde a moeda pode chegar na sua subida. Então, nesse desenho aí que você está vendo aqui do meu lado, você já consegue ter essa visão do que pode vir pela frente até onde ela pode chegar, certo? Você olhando aqui no desenho, ó, se é dessa maneira aqui, você já sabe que vai chegar mais ou menos até esse ponto aqui. Então, se você está operando no mercado, você já pode, rompendo esse ponto aqui, cogitar a possibilidade de entrar com uma compra visando o alvo da mesma extensão aqui. Acho que deu para compreender, né? Qualquer coisa, volta o vídeo e vê de novo, que é excelente, beleza? Vamos dar uma olhadinha num exemplo de xícara. Eu deixei salvo aqui 2 exemplos para você. Olha isso. Talvez aqui você tenha alguma dificuldade para entender olhando assim. Mas quando você vê o desenho desse jeito assim, ó, você já consegue ter uma visão bem melhorada daquilo que nós estamos falando, ok? Mais ou menos isso aqui. Nesse caso aqui, a distância daqui até aqui, não sei se chegou a ser, creio que não, mas você já tem aí uma boa ideia de até onde pode chegar, ok? Eu tenho mais uma imagem que eu salvei aqui para você, que é essa imagem bem mais recente. Você não consegue ver aqui no alto da sua tela, mas eu vou arrumar um jeitinho aqui de te mostrar, ó. É o Ethereum pareado com o dólar. Você vê aqui em cima, ok? Deixa eu colocar de volta, senão descaracteriza, desconfigura tudo aqui, né? E vamos dar uma olhadinha na formação da xícara. Você já consegue ver aqui, ó. É simples, gente. É um desenho arredondado. Você vê que esse fundo aqui, ó, desse Vzinho aqui, tá tocando no fundo, né? Esse fundo toca também nesse fundo, toca também nesse fundo e vem buscar aqui em cima, ó, na mesma altura. E aqui faz a alça, ok? Então, essa é a formação da xícara. É uma formação de continuidade de alta. Você pode observar que o mercado estava alto, estava subindo, e ela fez a correção e continuou subindo. Essa parte aqui é bem mais alta, né, do que as partes anteriores, ok? Então, a formação de xícara é basicamente isso aqui. Algumas fazem um desenho hoje. No vídeo de hoje, lá no YouTube, eu estava, inclusive, falando a respeito de algumas moedas que estão fazendo essa formação. Falei, por exemplo, da Shiba Inu, que, na minha opinião, está fazendo essa formação. Pode não ser, pode não caracterizar mais para frente. Ela, nesse momento, está assim, está na metade assim. Ainda falta a outra metade se confirmar. Se ela fizer isso aqui, pode acontecer, até porque, no caso da Shiba, ela deu uma explosão muito grande e ela fez a correção. Então, tudo aquilo que explica a respeito da xícara está batendo direitinho lá com a Shiba Inu, ok? Vamos dar uma continuidade aqui. Topo duplo. Ah, tá. Antes de falarmos do topo duplo, deixa eu voltar aqui. Na xícara, eu não falei, a mesma coisa pode acontecer ao contrário. Uma movimentação arredondada ao contrário, vindo de um movimento de baixa, e faz assim, toca aqui na mesma direção, faz uma alça e puxa para baixo. Então, a xícara virada de cabeça para baixo. Isso também acontece, ok, pessoal? Só para registrar aí. Vamos dar uma olhadinha agora na próxima que eu falei, é o topo duplo. Ele é um padrão gráfico, ou uma figura de reversão.
que sinaliza a mudança de uma tendência de alta para baixa. Geralmente, o topo duplo é formado por dois topos consecutivos que são separados entre si por um fundo. A formação do padrão se assemelha a uma letra M, que seria mais ou menos assim, ó. O mercado vai, né? Aí ele vem assim e bate lá, desce, depois ele bate de novo e vem, aí faz um pullback e puxa lá para baixo. Topo duplo, toca duas vezes na mesma direção, o mercado não tem força para romper essa região aqui e puxa para baixo, ok? Separados entre si por um fundo, né? A formação do padrão já se assemelha a um M, eu já li isso. Os topos costumam ocorrer em uma mesma faixa de preço, podendo ser ligados por uma linha horizontal que funciona como resistência. Ou seja, foi o que eu acabei de fazer aqui, né? O topo vai, vem, ele vai de novo, vem aqui, faz um pullback e desce. Então aqui é uma linha. Você pode colocar uma linha que é como se fosse uma resistência e ele está mais ou menos na mesma média de preço, né? Porque se é uma linha, vamos dizer que aqui o preço aqui esteja em 10 dólares. Nós temos uma resistência dessa moeda na casa dos 10 dólares. Toda vez que bater ali, provavelmente vai voltar, vai ter uma dificuldade para passar até o momento em que rompa, faça um pullback e aí vai embora. Ok? Falamos sobre topos e resistências na aula passada. Se vocês entenderam, vocês estão entendendo perfeitamente do que eu estou falando agora, né? É aceitável uma pequena inclinação desta linha. O fundo entre os topos funciona como um suporte e tem um papel fundamental na configuração do padrão. Vamos dar uma olhadinha na imagem que eu separei aqui para vocês entenderem, olhando no gráfico, como que isso funciona. Observem que a moeda vinha aqui, né? Descendo, subiu um pouquinho, deu um tiro, uma nova correção, e ela ficou dançando aqui nessa região, aqui uma pequena lateralização nessa região, até que ela rompeu com força, corrigiu mais uma vez e foi lá no alto, bateu naquele ponto, voltou, bateu de novo, veio aqui embaixo, fez um pullback e puxou novamente para baixo e foi fazendo isso até que chegou aqui, ela começou a reagir de novo, já puxando mais uma vez para preços mais altos, como você pode ver, rompendo nesse ponto a tal resistência que havia ocorrido nessa região. Então isso aqui é algo que leva, até voltar nesse ponto de novo, leva um tempo, ok? E isso são padrões muito fortes, topo duplo, fundo duplo, e o que nós vamos falar pela frente ainda, são padrões realmente muito fortes de figuras gráficas. Então toda vez que vocês observarem uma figura em formação de M, como esse caso aqui, você já sabe que isso é um topo duplo e é uma resistência também. Topo é resistência, fundo é suporte, ok, pessoal? Quem viu a última aula aí sabe disso. Fundo duplo é um padrão gráfico ou uma figura de reversão que sinaliza a mudança de uma tendência de alta para baixa. Geralmente, ok, uma tendência finaliza mudança de tendência de alta para baixa. Fundo duplo, não, de baixa para alta, né? Aqui está errado. Deixa eu ler. É um padrão gráfico ou uma figura de reversão que sinaliza a mudança de tendência. Fundo duplo é de baixa para alta. Um fundo duplo fez assim, formou um novo fundo e aí ela puxa para cima. Então é de baixa para alta. É o contrário aqui, viu, pessoal? Eu digitei isso aqui e na hora eu confundi lá com o topo, coloquei errado, mas corrigindo agora, é de baixa para alta, beleza? Geralmente o topo duplo é formado por dois topos consecutivos. Pessoal, esquece isso aqui, é tudo o contrário aqui. Eu vou dar o exemplo que é melhor. Eu escrevi e não corrigi. Beleza, então é bem simples. Vamos partir logo para o exemplo que é melhor. Ok?
Então vocês estão vendo que é uma tendência de baixa, certo? E aí ele faz um fundo aqui, nessa região, sobe, desce, faz um segundo fundo, um fundo duplo, você já coloca um suporte aqui nessa região, você vê direitinho como é que a figura fez, né? Ele subiu aqui, fez o pullback e depois deu um tiro lá para cima, ó. Então uma reversão de tendência, uma tendência que vinha de baixa e virou para alta por conta do fundo duplo, ok? Então seria basicamente isso que nós estamos vendo aqui. Só para dar uma recapitulada, topo duplo é uma tendência de alta para baixa, certo? Que ele faz assim, volta, faz o topo duplo lá naquela mesma região, volta aqui, faz um pullback e puxa para baixo. Isso é o topo duplo, que não precisa necessariamente fazer uma linha reta assim não, tá? Ele pode também fazer um desenho assim, pegar aqui o outro um pouquinho mais alto, mas ainda assim ele é considerado um topo duplo sim, porque botou uma resistência bem forte nessa região aqui. Ok, pessoal? Quando ele bate no mesmo ponto, é claro que é mais forte ainda, porque nesse preço aqui, o touro e o urso estão saindo no tapa. Quem viu aí a primeira aula sabe exatamente do que eu estou falando. Ok? A mesma coisa é o contrário. Tendência de baixa, esbarra num ponto, volta, corrige, bate no mesmo ponto, vai lá de novo, pullback e reverte, puxa para cima. Fundo duplo, reversão. Ok, pessoal? Deu para entender, né? É isso aí. Agora a gente vai dar uma olhada aqui na próxima, que seria um outro exemplo aqui de fundo duplo, que eu deixei também separado para vocês. Olha essa tendência de baixa. Sempre corrigiu um pouquinho e toma ali de novo para baixo. Bateu nesse ponto aqui. Voltou. Foi novamente no mesmo ponto e reverteu completamente, fazendo um pequeno pullback, levando para cima uma nova correção, reversão total de tendência que era de baixa e virou para alta, deixando aqui um fundo que agora a gente chama de quê? Responde para mim, você que está assistindo aí. Isso aqui agora é o quê? É um suporte, não é isso? Isso aqui é um suporte. É uma região forte, onde toda vez que o preço vier, quando chegar nesse ponto aqui, vai encontrar uma certa dificuldade para romper. E quando romper, se romper com força, aí é a reversão total de tendência do mercado. Ok? Dando sequência aqui, agora a gente vai falar de ombro, cabeça, ombro. Isso aqui é muito interessante. Se você prestou atenção até esse ponto, dobre a sua atenção nesse momento, porque isso aqui é muito, muito importante. Ok? Eu vou até aparecer aqui na tela para a gente poder se ver. Atenção nisso aí, ó. Em uma tendência de alta, após uma pequena correção, vem uma pressão compradora. Em uma tendência de alta, após uma pequena correção, eu vou desenhando enquanto eu falo, fica melhor ainda, né? Então vamos fazer por aqui, ó. Em uma tendência de alta, após uma pequena correção, vem uma pressão da força compradora, faz um topo e logo após começa uma queda. Após a queda, os investidores se interessam pela compra mais uma vez. Então vem uma queda e os investidores se interessam pela compra. Deixa eu tirar minha câmera daqui, depois eu volto. Ok. Se interessam pela compra, né? Pela compra, mais uma vez, fazendo um topo mais alto e novamente vem a queda. Então olha aí, ó. Um topo e novamente vem a queda. A queda atinge novamente a mínima anterior, ou a linha do pescoço. Após isso, o ativo volta a subir com volume menor e na volta perde a linha do pescoço, confirmando a figura. Ok?
Então, como que funciona isso? Uma tendência de alta, após uma pequena correção, vem uma pressão compradora, faz um topo e logo após começa uma queda. Após a queda, os investidores se interessam pela compra mais uma vez, fazendo um topo mais alto, e novamente vem a queda atinge novamente a mínima anterior, ou seja, a linha do pescoço, e após isso o ativo volta a subir com um volume menor, e na volta a subir, e na volta perde essa linha do pescoço aqui. Deu para entender? Então aqui, ó, essa região seria a linha do pescoço. Agora que eu estou vendo que o desenho aqui para vocês tá quase no finalzinho da tela, então deixa eu refazer aqui de uma maneira diferente, um pouco mais acima aqui. Após uma força compradora, vem uma pequena correção, depois uma força compradora que leva lá no alto, que traz de volta até aqui. Mais uma vez a força compradora leva para cima e vem logo uma perda que chega até a linha do pescoço, que seria essa aqui. Depois o preço sobe de novo e volta rompendo a linha do pescoço e levando lá para baixo. Isso é o famoso ombro, cabeça, ombro. E eu vou mostrar para vocês isso em uma figura agora, para que você tenha a noção daquilo que a gente estava desenhando aqui, ó. A força compradora leva o preço até aqui. Depois vem a força vendedora numa pequena correção. Depois a força compradora vem com tudo e leva o preço até lá em cima. E novamente vem a queda desse preço, trazendo até aqui. Depois o preço sobe novamente. Nesse caso aqui, eu vou até fazer de novo, porque, como eu digo sempre aqui para vocês, viu, pessoal? Não precisa ficar perfeito, mas é para você entender o desenho. Olha aqui, ó. Até aqui, a venda. Lá em cima, no caso, isso aqui viria até aqui. Você está vendo que tem um pavio ali, deixa eu tirar a última, ó. O pavio termina aqui, certo? Ok? Mas dá para você entender perfeitamente que o desenho veio até aqui. O ideal para ficar perfeitinho seria que viesse aqui. Tudo bem, não veio, beleza. Veio até aqui. Aí vem novamente uma força compradora levando até ali e a força vendedora traz até o pescoço. Olha a altura do pescoço aqui, ó. E aí vem uma pequena alta, menor do que as anteriores, e rompe e leva o preço lá para baixo. Então esse aqui é o famoso ombro, cabeça, ombro, ok? Ombro, cabeça, ombro, podemos dizer isso, certo? A tendência do ombro, cabeça, ombro é puxar para baixo, tá? E além do ombro, cabeça, ombro, nós temos também, olha bem, o ombro, cabeça, ombro a gente chama de oco. Ombro, cabeça, ombro, oco, ok? Você está vendo aqui o nome, ombro, cabeça, ombro. No outro caso, a gente vai ver agora o okoi. E o que é o okoi? É o ombro, cabeça, ombro invertido. Isso existe também. É a mesma coisa que o ombro, cabeça, ombro, só que ao contrário. E aqui eu separei aqui uma imagem para você enxergar. E aí eu te faço uma pergunta. Se o ombro, cabeça, ombro, a tendência dele é puxar para baixo, o ombro, cabeça, ombro invertido, a tendência é fazer o quê? Puxar para cima. Concorda comigo? Então, olha aqui, ó, tendência de alta. Aí vem o ombro, cabeça, ombro, com a correçãozinha aí. A base seria aqui. Vocês estão entendendo? Vejam que não precisa o desenho ficar. Não é o Maurício de Souza da Turma da Mônica que está fazendo um desenho. Não precisa ficar perfeitinho. O gráfico, ele mostra a imagem para você e dá para você entender perfeitamente o que está acontecendo aqui, ó.
certo? Dá para você entender perfeitamente. Você pode colocar a linha aqui ou você pode também colocar a linha aqui. Não tem problema nenhum. E aí vem novamente aqui, certo? Ó, e uma pequena correção levando lá para cima. Essa seria a altura do pescoço. Rompeu, tchauzinho, bye bye, continuidade de tendência. Ombro, cabeça, ombro invertido, tendência para cima, e ombro, cabeça, ombro normal, tendência para baixo. Ok, pessoal? Deu para entender? Qualquer coisa, volto a falar, volta o vídeo, rebobina a fita, assiste de novo, e o melhor de tudo, entra num gráfico no seu computador de preferência, que no celular dá para você fazer, claro que dá para você fazer, mas computador é sempre melhor, a tela é melhor, você consegue distribuir mais. Tenta localizar em um gráfico, você vai voltando, você digita lá a moeda que você quer pesquisar, Bitcoin BTC, Ethereum ETH, Shiba, Shibi, né? Send é Send que escreve mesmo, né? E por aí vai. Você vai pesquisando as moedas, vai olhando, voltando o gráfico, troca o tempo gráfico de 1 hora para 4 horas, de 4 horas para um dia, ou para 15 minutos, e você vai olhando, organiza o gráfico e tenta localizar essas figuras, tenta localizar, vai olhando o gráfico e vê se você consegue identificar. Isso é importante. Desenha ali. Depois eu vou até falar agora. Se você quiser, você pode baixar esse programinha para o seu computador. Chama-se Ponto Fixe. Ponto, de ponto, vírgula, ponto, reticências. No caso é Ponto Fixe. F de faca, I de ilha, X de xícara. Ponto Fixe é esse programinha que eu utilizo aqui. Eu não sei se vai aparecer aí na sua tela, eu espero que apareça, deixa eu arrastar aqui para o lado. É esse programinha aqui. Para mim aqui está aparecendo, não sei se na gravação vai aparecer, tomara que apareça. E você tem a facilidade de escolher aqui a setinha para você poder desenhar. Clicando aqui você já tem o desenho livre. Se você clicar aqui, você tem a linha para você poder fazer tendências. Aqui você tem o retângulo para desenhar lateralizações. Aqui você tem setinha nas duas pontas. Aqui você pode digitar um texto, trocar a cor do texto e por aí vai. Então é uma ferramenta, você fechou, some tudo, ó. É uma ferramenta super essencial para te ajudar nas análises gráficas, para você fazer seus desenhos. É essa ferramenta que eu utilizo aqui, por exemplo, para poder fazer esse desenho aqui. Ó. Você vê que eu já botei a cor vermelha agora, ok? Então isso te ajuda a você estudar o gráfico Ponto Fixe. É uma ferramenta gratuita, pesquisa aí no Google, Ponto Fixe Download, e você vai conseguir baixar, vai instalar no seu computador e ó, vai te ajudar aí nas suas análises, tá bom? É uma dica aí. Vamos dar uma sequência aqui na próxima tela. A gente vai falar agora de topo triplo. Deixa eu sair de cena. Eu não preciso ficar aparecendo. Eu tô vendo que a minha cena aqui já tá bagunçada, né? Por alguma razão. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui na tela. Vou deixar a princípio assim. Mas eu já tô vendo que tem alguma coisa bem errada aqui. Eu não sei exatamente o que. Deixa eu dar só uma ajeitadinha aqui, pessoal, porque senão fica complicado mesmo, né? Acho que tá bom, ok? Vou sair de cena, travar a imagem e agora a gente continua partindo para a próxima tela, que é essa aqui, onde nós estávamos falando, na verdade, do topo triplo, né? O padrão é representado por três topos. Observem isso. 3 topos, ó, topo triplo. 3 topos consecutivos, localizado aproximadamente no mesmo nível, e dois fundos, suporte e resistência, ligam os topos e fundos, respectivamente. A resistência acredita-se que seja forte, resistência, parte de cima, viu, pessoal? Quem está vendo as aulas aí, suporte embaixo. Como o preço inverte a partir de 3 vezes o nível em que o ativo é considerado caro. Toda vez que um ativo sobe, ele vai ficando cada vez mais caro, o preço vai ficando maior.
Então ele bate uma vez nesse ponto, bate a segunda, bate a terceira, não teve força para romper, é porque todo mundo da força vendedora já está considerando que está caro demais e querem baratear um pouco esse produto, puxam a venda para trazer o produto para baixo. Vamos dar uma olhadinha na imagem? Olha aí um topo triplo para você ter uma noção. O mercado veio subindo, corrigiu, foi lá em cima e pam, bateu. Voltou, ficou aqui. Foi lá em cima e tum, no mesmo lugar. Então você já faz uma linha aqui. Opa, topo duplo, desceu, bateu no mesmo lugar, você já faz uma linha aqui e já imagina uma lateralização. Olha eu pegando o retângulo aí, uma lateralização. E aí o mercado sobe de novo e bate a terceira vez, ó. 1, 2, 3. Topo triplo. E aí ele desce aqui, faz uma correção e tchauzinho, viu? Faz um pullback, um abraço, bye bye. O preço está muito alto, vamos levar o preço lá para baixo, e é o que acontece, para que as pessoas possam comprar de novo lá embaixo e vender mais uma vez lá em cima. Então é assim que funciona o topo triplo. Ok, pessoal? E para gente finalizar essa aula de hoje, que já tivemos aí bastante conteúdo mesmo, né? A gente vai finalizar agora falando nada mais, nada menos do que do fundo triplo. E o que é o fundo triplo? Bom, se o topo triplo são 3 toques na região mais alta, né? São 3 toques nessa região aqui, com 2 na parte de baixo. O que seria o fundo? É exatamente a mesma coisa, ao contrário, levando o preço para cima, ok? É bem fácil de compreender. Eu fiquei na frente ali, né? Que legal, deixa eu sair para você ver. É bem fácil de compreender aqui. É a mesma coisa do topo, ao contrário, e colocando aqui a imagem para você poder ter a visão. Agora sim, eu vou conseguir colocar a imagem. Aí está. Deixa eu entrar aqui em cena para que você possa ver aqui. Eu vou desenhar aqui junto contigo. Você vê que o mercado vem lá de cima, né? Estava num preço bem alto, mercado totalmente altivo, né? Nessa região. Eu não olhei, mas provavelmente aqui, quem fez aí a nossa primeira aula de candles, né? Já sabe que ali em cima, provavelmente nós temos uma o quê? Uma estrelinha de quê? Dá uma olhadinha lá na primeira aula de novo, para você ficar, ó, memorizando. Eu não vou falar, não. Olha lá que você vai saber. Observa só, é muito característico isso aqui, ó. Mercado subindo e do nada alguma coisa aconteceu aqui. Então dá uma olhadinha lá na primeira aula, e aí o mercado sobe de novo, faz uma correção e olha aqui, ó. Primeiro toque, segundo toque, terceiro toque. Até coloquei o número 1, 2, 3 aí para você ver. Sobe, bate aqui pela primeira vez, desce, bate pela segunda, você já faz uma linha aqui. Ele sobe, bate pela segunda vez aqui no alto, você também já faz uma linha aqui. Só que aí quando ele volta, ele não tem força mais para ir lá em cima, faz 3 toques aqui embaixo. 3 toques na parte de baixo, é fundo triplo. Ele criou um suporte realmente forte, muito resistente. E quando desce e faz fundos duplos e triplos, a tendência é o quê? Olha o que aconteceu. Estourou para cima, foi embora. Então, quando você estiver operando, a dica, primeira coisa, depois de uma alta tão grande, apareceu aqui em cima o quê, pessoal? Uma estrelinha do quê? Eu não vou falar, não. Vocês vão lá na primeira aula, vão olhar lá, tá? Vão olhar lá para vocês saberem do que é. Que estrelinha é essa que apareceu aqui? Que formação, que padrão de candle apareceu aqui para fazer essa reversão tão grande? Dá uma olhadinha lá e depois vocês me dizem. Alguns poderiam até dizer que talvez tenha tido também aqui, ó, um ombro, cabeça-ombro nessa região aqui. Será? Olhando com boa vontade, a gente pode até encontrar assim um ombro, cabeça-ombro ali, por que não? Mas olha bem, subiu, alguma coisa aconteceu ali, né? Alguma indicação nós tivemos, e aí o mercado desceu, corrigiu e veio aqui embaixo. Aí você está operando, está olhando para a sua tela e você vê isso acontecendo. Até agora você não tem nada para fazer, né?
O mercado desceu, estava subindo, corrigiu aqui uma correção boa. Se colocasse aqui uma Fibonacci, nós vamos falar sobre isso no curso, talvez aqui uns 50% de correção. Aí você vê que bateu aqui nessa região de correção, ok? Talvez uma Fibonacci já mostrasse até onde o mercado poderia vir, e veio. Tanto que você vê que respeitou várias vezes esse ponto aqui, né? Bateu uma vez, bateu a segunda, bateu a terceira e não rompeu. Então o mercado subiu, fez aqui uma parada ali na resistência, voltou, você já coloca a linha, subiu, agora você já coloca a linha em cima, porque tivemos 2 toques na parte de cima e 2 toques na parte de baixo, e ele rompeu, corrigiu e deu esse tiro para o alto aqui. Então isso é o que acontece quando a gente tem topos duplos, fundos duplos, topos triplos e fundos triplos, formando suportes e resistências realmente muito fortes. Dá uma recapitulada na aula, olha tudo de novo, tá bom? Anota tudo que a gente está falando, essa é a nossa 4ª aula. Volta na 3ª, pessoal, eu não me canso de falar. Assista no mínimo 2 ou 3 vezes cada aula, anotando tudo que vocês estão vendo. Anotem para que vocês dominem o assunto. Porque quando isso acontecer e você estiver em frente a um gráfico, você vai bater o olho e vai enxergar isso na hora, vai falar, caramba, cara, foi isso que o Carlos falou comigo. E isso aqui já vai te dar a dica do que vem pela frente. É isso que eu quero te dizer. Quando você observar uma situação dessa aqui acontecendo, meu querido, minha querida, prepara o bolso aí para comprar, porque você já sabe que isso vai acontecer, cara. Tá na cara, entendeu? Então, no máximo que você pode fazer aqui é esperar o mercado subir, fazer o pullback para aí sim você entrar. Quando você começar a ver, deixa eu explicar melhor isso aqui. Observe isso aqui de novo. Olha para a tela aí, ó. Não vou falar de novo aqui. Subiu, desceu, bateu, papum, papum, papum. Vamos direto ao que interessa, que é nessa parte aqui. Você vê o mercado rompendo, enfim, essa resistência. Ele teve 2 toques aqui. 3 toques no fundo. O mercado rompeu. Você espera. Normalmente existe um pullback. Então calma aí. Espera aí. O mercado voltou. Bateu. Você não está vendo muita força no volume. Ele subiu mais uma vez e desceu mais uma vez. Voltou para dentro do quê? Da linha que era de resistência. Agora ele rompeu um suporte, né? Porque em cima é resistência, embaixo é suporte. Então o que antes era uma resistência agora passou a ser um suporte, recapitulando a antiga aula aí. Então ele rompeu a resistência e depois ele voltou rompendo o suporte, né? Só que ele rompeu de novo a resistência, foi para a parte de cima, fez um pullback. Agora, meu amigo, eu diria para você, se ele passar desse ponto aqui, você pode comprar, porque aqui a gente já tem um toque e um segundo toque nessa região. O que ele fez? Passou. Compra. E se você compra, olha que beleza que seria, ó. Tá vendo? Então isso aqui são indicações que o gráfico está falando para você. Ô, olha para mim. O gráfico está falando assim, ô, eu estou falando com você. Estou te dando uma chance, você não está entendendo. Você não está entendendo. É isso que o gráfico está te dizendo. Eu já brinquei aqui uma vez e vou repetir. O gráfico, ele fala alemão. Você sabe falar alemão? Se você sabe, parabéns, eu não entendo nada de alemão. Até gostaria de falar, mas não entendo nada de alemão. Mas o gráfico fala alemão. Você entende o alemão do gráfico? Se você olha para aquilo ali e não entende nada do que ele está falando, ele está te dando todas as dicas possíveis para você ganhar dinheiro hoje no mercado. Só que você não entende nada do que ele está falando. Porque ele está falando alemão. Você não entende alemão? Você não vai entender. Agora, se você estudar e aprender a falar o idioma do gráfico, quando ele falar com você, você vai compreender o que ele está falando. E sabe o que ele está falando para você aqui? Ó? Ele está falando assim, fica ligado, olha o sinal, ó, isso é sinal de compra. Ó, espera um pouquinho, vem um pullback aí, porque aqui tem uma resistênciazinha. Ele vai fazer um pullback, ó, se liga. Quando ele romper, você compra, tá? Ó, rompeu, você tá vendo isso? Compra. E se você compra, ó, aí você fala, valeu gráfico, obrigado pela dica. Porque ele está falando com você o tempo inteiro. Entendeu? É isso que você viu em toda essa aula. Quando o gráfico te mostra topo duplo, ele está te falando, ó,
Tem uma resistência forte aqui. Topo duplo é sinal de o mercado vai descer. E se ele fizer um topo triplo, então, bateu 3 vezes lá e não teve força de romper? Está na hora de você vender a tua moeda e pegar bem mais lá embaixo. Aí você espera a confirmação, espera começar a descer e vende, porque você vai pegar bem mais lá embaixo. Estamos entendidos? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vai anotando, assiste de novo e já estou aí ansioso pela próxima aula. Tá dando um trabalho, mas é um trabalho legal de fazer isso aqui para vocês. Eu estou muito feliz por poder compartilhar esse conhecimento com vocês. É bom quando você sabe e você divide. E é o que eu estou fazendo. Espero que vocês estejam aprendendo de verdade. Até te peço, por favor, você vai terminar de assistir essa aula. Você que tem o meu contato no WhatsApp, se você gostou, se você está gostando de lá, do início da primeira aula até aqui, me dá um alô lá no WhatsApp. Estou aguardando o teu feedback. Carlos, cara, estou aprendendo pra caramba, a aula maravilhosa. Se você não estiver gostando, manda o feedback também, me diz o porquê, o que está faltando, porque aí a gente aprende também com vocês e aprimora, beleza? Estou aguardando você. Uau! Estou aguardando você. Espero a nossa próxima aula para que a gente possa se ver novamente. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo momento, nosso próximo encontro aí. Até mais, pessoal.